por favor, você que está em casa, de repente você que é esse cristão nominal ou desigrejado, não importa, né, como a gente está chamando. Eu não tô aqui, né, entendeu? Dizendo que você não é salvo em Jesus Cristo. Veja bem, não estamos falando de salvação, não. A outra parte, antes de eu não me deixem esquecer, que eu vou falar os motivos da igreja ou os objetivos da igreja na terra, que entra a necessidade de nós estarmos irmanados, reunidos, tá? Mas antes disso, tá? Então é uma assembleia de pessoas, não é algo desconectado, cada um no seu lugar, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas, é isso que Jesus usa, esse termo, é uma assembleia, tá? E aí entra a questão seguinte, bem, vamos para um termo filosófico, né? Uma filosofia, digamos assim, popular, tá? Imagine vocês, aliás, Jonathan gosta de um churrasco. Ah, sim, gosto. Gosta de um churrasco. Eu gosto também. Eu sei que você gosta também. Sushi de vaca. Sugestão, né? Churrasco. Tá? Então, aí imagine aqui uma churrasqueira nessa mesa, uma churrasqueira. Aí aqui está a grade em cima, tá onde você vai botar os espetos. Aí aqui está cheio de brasa. Está cheio de brasa. E aí você, então, essas brasas estão acesas, elas estão, né, e dá um cheiro gostoso, né, entendeu? Só o cheiro já. Estão com fome? Tá dando fome já. Tá bom. Aí aquelas brasas estão acesas. Tu pega uma brasa e tira e bota ela do lado, fora do braseiro. Pergunta, essa brasa lá vai ficar muito tempo acesa? Ela vai apagar. Então, isso é lógico, é um termo, assim, é filosofia, né? Popular. Não estamos falando de algo teológico, estamos falando de algo filosófico. Então, imagine a igreja como um grande braseiro que precisa se manter aceso para cumprir com o propósito dela na terra. Aí entra a outra parte, né? Tá, o propósito. A igreja, ela tem 3 principais objetivos na terra. Então, se você tirar essa brasa do braseiro, ela vai apagar muitas vezes. Ela pode continuar crendo em Deus, crendo até que Jesus é o Senhor e Salvador. Porém, ela não vai cumprir plena. E eu não estou falando aqui, gente, por favor, você que está em casa, de repente você que é esse cristão nominal ou desigrejado, não importa, né, como a gente está chamando. Eu não tô aqui, né, entendeu? Dizendo que você não é salvo em Jesus Cristo. Veja bem, não estamos falando de salvação, não. Salvação está muito acima dessas questões. Salvação, entendeu? Um ato soberano de Deus, e está no fato de crer em Jesus como Senhor e Salvador, confessar Ele como Senhor e Salvador. Está nesse fato. Tá? As outras questões nós podemos debater, discutir, mas está nesse fato. Então, não estou falando de salvação. Agora, estou falando se você vai contribuir ou não com o trabalho da Igreja de Cristo na Terra. Porque aí entra os objetivos da Igreja. Tá? Entra os objetivos da Igreja. Tá? Então, se você tirar... E aí entra um problema, um perigo para o desigrejado ou para o nominal, como você querer. Então, um perigo é você sair do braseiro, deixar o braseiro, onde te mantém aquecido, aceso, espiritualmente falando. Estamos falando de vida espiritual, espiritualmente falando, e aí você até esquecer de Jesus. E você acabar se afastando de Jesus, literalmente, e você daqui a pouco começar a entrar em outro mundo e tal, e de repente vem então um laço para você e você se envolve com outras coisas. Daqui a pouco você está negando Jesus como Senhor e Salvador. Esse é um perigo. Você precisa considerar essa questão.
Isso é um perigo, tá? Então, agora, você volta para o braseiro. Vamos trazer a brasa novamente para o braseiro. Vamos trazer para o braseiro. Então, você vem para o braseiro. Agora sim. Agora, você vai contribuir com os objetivos da igreja na terra. Quais são os 3 principais objetivos da igreja na terra? São 3 principais. Lógico que tem outros objetivos que estão ligados a esses 3 principais objetivos. O primeiro objetivo da igreja na terra é a adoração. É a adoração. A igreja é uma comunidade de adoradores. Deus nos chamou para adorar. E vem a hora, e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Disse Jesus à mulher lá de Samaria, lá de Sicar, lá em Samaria. Nós chamamos de mulher samaritana, né? E Jesus ainda diz mais para ela, né? Porque elas diziam, não, é no templo aqui, no templo do Monte Gerizim. Esse templo do Monte Gerizim foi impulsionada a construção dele por Alexandre o Grande, né? Entendeu? Para favorecer os samaritanos na época, né? E eles diziam, não, é aqui no templo do Monte Gerizim. Os judeus diziam, não, é no templo em Jerusalém. Jesus dizia, nem é aqui, nem lá. Porque nós somos adoradores e nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. E nós adoramos em qualquer lugar onde nós estivermos. Aí você diz, então, opa! Aí então entra, então onde eu estiver eu posso sim. Mas a adoração, entendeu? Ela também não pode ser apenas de você adora onde você estiver. Mas lembra, se a brasa estiver fora do braseiro, você vai ter dificuldade de se manter aceso. Por isso, o braseiro, né, a igreja, né, aí, ela mantendo unido, coesa nas reuniões, nos trabalhos em si, ela vai te fortalecer espiritualmente. Essa adoração, ela vai acontecer de uma maneira muito mais intensa em sua vida. Então, tá bom, adoração. Esse é o primeiro objetivo da igreja. O segundo objetivo da igreja é a comunhão. E o que é essa palavra comunhão? Comunhão, que vem de um termo grego também, olha a língua grega aí, né? Tá bom? Koinonia. Aliás, a gente ouve demais essa palavra, koinonia. O que é koinonia? Koinonia é repartir, porque a gente imagina a comunhão é estar junto, tapinha nas costas, se abraçar e tal, comer uma comidinha juntos e tal, tudo. E isso faz parte da comunhão. Mas comunhão não é só isso. Comunhão é repartir aquilo que é meu com o outro. Então, se o meu irmão, aí Tiago diz, se o teu irmão tem dificuldade, está precisando de alguma coisa, tu ora por ele e diz, vai em paz, de que adiantou? Então, se o meu irmão tem dificuldade, necessidades, eu reparto aquilo que eu tenho com ele, financeiramente falando, bens materiais, né? Entendeu? Sei lá. Tá? Então isso é comunhão. Comunhão, o meu irmão está triste, eu vou lá chorar com ele. O meu irmão está alegre, eu festejo também com ele. Então comunhão é repartir aquilo que é meu com o outro. Então a comunhão, a adoração, você pode adorar em casa, porém você precisa desse braseiro para a adoração ser mais intensa e mais renovadora, né? Todos juntos, tá bom? Você precisa. A comunhão, não tem como você praticar a comunhão se você viver distante dos irmãos, desconectado com os irmãos, até porque como é que você vai saber das necessidades dos irmãos? E a Bíblia Sagrada manda, o apóstolo Paulo manda, que nós devemos então compartilhar das nossas necessidades com os santos. Então, entendeu? Isso, aí acontece a comunhão. O Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? E permaneciam, olha só, deixa eu ler até o texto aqui. Vamos ler o texto aqui. Estamos falando de comunhão, tá? Atos 2, tá? Hoje é rapidinho, né? Atos 2. A partir do versículo 41, 42, por aí, tá? Porque aqui foi a primeira grande pregação de Pedro. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uhum. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Olha a comunhão aí. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, a igreja estava aqui. Aqui você tem adoração, tem comunhão e tem a terceira. E é lógico, nós não vamos aqui decifrar o texto, que aí a gente leva isso aqui muito tempo. Por isso, você tem adoração, tem comunhão e tem a terceira e maior tarefa da igreja, que é a tarefa missionária. Por que a tarefa missionária é a terceira maior tarefa da igreja e a maior tarefa da igreja? Porque só vai existir igreja para adoração e para comunhão se a igreja cumprir com a sua tarefa missionária. Se a igreja, o que é a tarefa missionária? É levar Cristo aonde não tem Cristo. E aí, aonde é? Só em outros povos? Não, do lado da tua casa, lá no teu colégio, lá no teu trabalho, entendeu? Na sua vizinhança, aonde você estiver, aí é teu campo missionário. Você pode não ser um missionário enviado a uma outra cultura, a uma outra região, mas você é um missionário, como nós chamamos de monocultural, ou seja, na nossa própria cultura, onde nós estamos, onde está o nosso nível de influência, onde nós influenciamos, nós somos missionários, entendeu? Então, para cumprir com a terceira tarefa, então, tem que estar na comunidade de santos. Senão você não vai conseguir, até porque você vai levar alguém a Cristo, mas e aí, essa pessoa agora, aí você diz, não, mas eu vou cuidar dessa pessoa, essa família, aí vai começar uma igreja ali, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Então ali está a igreja de Cristo. Então, entendeu? A igreja, para cumprir plenamente os seus objetivos na terra, ou a sua tarefa na terra, que é adoração, comunhão e missões, ela tem que estar unida. Aí o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, né? Porque se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí a gente vai lá para o versículo 13 do mesmo capítulo. Nesse 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz o seguinte, aí tem uma sequência de 4 perguntas de Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta. Segundo, como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Quarta pergunta, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam a paz. Então, para ser enviado, tem que ter uma comunidade enviadora. Para ter uma comunidade enviadora, esses membros precisam estar conectados, reunidos num mesmo propósito. Adoração, comunhão e a tarefa missionária. Então, eu olho o que Jesus diz, a fundação da igreja, é a minha eclésia, a minha congregação, é o meu ajuntamento de pessoas. O ajuntamento de pessoas das eclésias gregas tinha um outro objetivo. O ajuntamento dessa minha eclésia, o objetivo é o quê? Entendeu? Adoração, comunhão e a pregação do meu evangelho. Aí ele diz para a igreja, quando a igreja, então, em Atos dos Apóstolos, vamos falar de Atos dos Apóstolos, né? Tem a grande comissão de Mateus, a grande comissão de Marcos, mas vamos falar de Atos dos Apóstolos. E recebereis poder, versículo 8, Atos 1 e 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para a igreja cumprir plenamente essa tarefa missionária, ela tem que estar unida. Ela tem que estar unida, digamos assim, em torno de um propósito. Adoração, comunhão, mais tarefa missionária. Cumprir a tarefa missionária. Então, eu vejo exatamente esses princípios, e é lógico, eu falei aqui de uma maneira muito resumida e rápida sobre os objetivos da igreja, tá? E eu vejo isso exatamente o motivo para nós nos mantermos, então, como igreja, unidos, reunidos, em comunhão uns com os outros.